shout the victory when we all get to heaven. What a day of rejoicing that be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The sermon, Believest Thou This, was delivered on Saturday, April the 2nd, 1960, at the Municipal Auditorium in Tulsa, Oklahoma, United States. O sermão Cresto Isto foi pregado no dia 2 de abril de 1960 no Auditório Municipal em Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. And before we pray, I would like to say this, that last evening, I believe it was, I said to a lady, if you'll just do as we're instructed to do, that would the baby with a water head, it would shrink. E antes de orarmos, gostaria de dizer isto, que ontem à noite, creio que foi, eu disse a uma senhora, se a senhora fizer como somos ensinados a fazer, isso seria o bebê com hidrocefalia, isso diminuiria. And the baby's head shrunk last night 1/2 inch by measure of a string. So the lady brought it here now. E a cabeça do bebê encolheu a noite passada 0,5 polegada, na medida de um cordão. Então a senhora trouxe o cordão aqui agora. The reason I did that, sister, is for a purpose. See, if you can see something tangible happen, that'll make your faith increase to keep believing it. Agora, a razão pela qual fiz isso, irmã, foi com um propósito, está vendo? Se você pode ver algo tangível acontecer, isso fará aumentar sua fé para continuar crendo. Sometimes I do that just maybe like ask the person to get up, make a step or two, move your hand, wiggle your finger, just something that they can do different, just to let them see that it's all right. They just get nervous and think it isn't going to happen, but it's happening all the time. See? It has to. Às vezes faço isso somente para, talvez, como pedir à pessoa para se levantar, dar 1 ou 2 passos, mover sua mão, mexer seu dedo, simplesmente algo que pode fazer diferente apenas para que veja que tudo está bem. Eles simplesmente ficam nervosos e acham que não vai acontecer, mas está acontecendo o tempo todo. Está vendo? Tem que acontecer. How many wants to be remembered in prayer now? Would you just raise your hands and say, Lord, grant it. Let us bow our heads. Quantos querem ser lembrados em oração agora? Gostariam de levantar as mãos e dizer, Senhor, concede-o. Inclinemos a cabeça. Lord, as we hear this grand old hymn of the church wrote by my precious friend Paul Rader, only believe. We are thinking now of a boy was brought by his fathers to the disciples. Senhor, enquanto ouvimos este sublime hino antigo da igreja, escrito por meu precioso amigo Paul Rader, somente crer, nós pensamos agora em um garoto que foi trazido por seus pais aos discípulos. No more than 10 days after Jesus had given them power to cast out devils and heal the sick, and here they was completely defeated on an epileptic case. Não mais do que 10 dias depois que Jesus tinha dado a eles poder para expulsar os demônios e curar os enfermos, e aqui estavam eles completamente derrotados com um caso de epilepsia. And they seen our Lord coming. And the father ran and said, Lord, have mercy on us. My son is variously vexed with the devil. And I brought him to your disciples, and they could not cure him. Jesus said, I can if ye believe.
only believe. E viram nosso Senhor vindo, e o pai correu e disse: Senhor, tem misericórdia de nós. Meu filho está muito atormentado com um demônio. Eu o levei aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus disse: Eu posso, se tu creres. Crê somente. Oh God, you haven't changed a bit since then. You're just the same loving, sweet and compassionate God as you were then, so are you today. And Lord, like that Father, we all cry, Lord, help thou our unbelief. It's so simple, we just stumble over it, Father. Oh, Deus, tu não mudaste nem um pouquinho desde então. Tu és o mesmo amoroso, doce e compadecido Deus. Como tu eras então, assim és hoje. E, Senhor, como aquele pai, todos nós clamamos, Senhor, ajuda a nossa incredulidade. É tão simples. Nós simplesmente tropeçamos nisso, Pai. We want to offer you thanks and praise for touching that little baby last night to see that skull that's been swollen, that is, that the bone has pushed out. It went down a half an inch last night. Queremos te agradecer e louvar por tocar aquele bebezinho a noite passada, por ver que aquele crânio que estava inchado, que o osso empurrou e voltou mais ou menos meia polegada a noite passada. We're grateful for that, Father. When we know that our doctors has nothing in the research for it. There's nothing that they can do for it. But thou art still God, the master of all situations. We thank thee, Father. Estamos agradecidos por isso, Pai. Quando sabemos que nossos médicos não têm nada para isso em suas pesquisas, não há nada que possam fazer a respeito. Mas tu ainda és Deus, o mestre de todas as situações. Nós te agradecemos, Pai. We thank thee for this mother's loyalty and sweetness and obedience to bring back the string and paste it on this piece of paper here to show to the public her testimony for the glory of God. May her little one live and be a normal child for your glory. Nós te agradecemos pela lealdade desta mãe e doçura e obediência ao trazer o cordão e fixá-lo neste pedaço de papel aqui para mostrar ao público seu testemunho para a glória de Deus. Que seu pequenino possa viver e ser uma criança normal para a tua glória. Look at all those hands that went up, Father. Each of them had a need. Mine up too, Father. I have need. And here's many here in the form of letter or in this box that's needy. People who are really needy. Olha para todas essas mãos que foram levantadas, Pai. Cada uma delas tem uma necessidade. A minha está levantada também, Pai. Tenho necessidade. E aqui estão muitas aqui, em forma de cartas ou nesta caixa, que estão necessitadas. Pessoas que estão realmente necessitadas. Let it come to pass, Lord, that each will receive their request this night. May they take this mother's testimony and just as an example to show that when you say anything, it's finished. All we have to do is to receive it and act upon it. It's a finished work. Permite que aconteça, Senhor, que cada um receba seu pedido esta noite. Que possam tomar o testemunho desta mãe e servir como exemplo para mostrar que quando tu dizes qualquer coisa está consumado. Está tudo o que devemos fazer é receber e agir baseado nisso. É uma obra consumada. Grant, Lord, that each one of these letters and these handkerchiefs, the people that they're laid upon, may they be healed. Everyone that raised their hands, Father, they may receive their heart's desire. We ask it in Jesus' name. Amen. You be seated. Concede, Senhor, que cada uma destas cartas e destes lenços, as pessoas sobre as quais eles forem colocados, que sejam curadas. Cada um dos que levantaram a mão, Pai, que possa receber o desejo de seu coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
I just wanted to show you the string here that the lady... There you are. That the little baby's head did shrink as the Lord promised us through the Holy Spirit last night. Isn't He wonderful? So gives us so much courage to have faith and believe. Eu queria apenas mostrar o cordão aqui que a senhora... Aí está. Que a cabeça do bebezinho de fato encolheu, como o Senhor nos prometeu através do Espírito Santo a noite passada. Ele não é maravilhoso? Assim, nos dá muita coragem para ter fé e crer. Now, when Jesus said to that tree in Mark 11:23, "No man eateth from thee from henceforth," he might not have yelled out. Why, frankly, he was so easy about it till his disciples, I think one of them heard him. Agora, quando Jesus disse àquela árvore em Marcos 11:23, nunca mais coma alguém fruto de ti, ele pode não ter gritado, pois que, francamente, ele o fez tão calmamente a ponto de seus discípulos penso que deles o ouviu. And when that epileptic, when it come up before the Lord Jesus, the boy had the hardest fit he ever had. Perhaps fell on the ground like he was dead, but he realized that he met someone who had faith far above those apostles. É isso, quando aquele epiléptico, quando veio diante do Senhor Jesus, o garoto teve a crise mais forte que ele já tinha tido. Talvez caiu no chão como morto, mas ele se deu conta de que tinha encontrado alguém que tinha fé muito acima daqueles apóstolos. Now, I'd like for someone who didn't believe in divine healing to watch this. Jesus had given them power to cast the spirits out, and they had failed. Not the power had failed, but they had failed. Jesus told them, why could we not cast him out? He said, because of your unbelief. Agora, gostaria que alguém que não cresce em cura divina observasse isto. Jesus deu a eles poder para expulsar os espíritos, e eles falharam. Não o poder falhou, mas eles falharam. Jesus disse a eles, por que não o pudemos expulsar? Ele disse, por causa da vossa incredulidade. The church still has the power. God's never taken his power from the church, but the church don't have faith enough to act upon it. That's all. It's just that simple. A igreja ainda tem poder. Deus nunca tirou o seu poder da igreja, mas a igreja não tem fé suficiente para agir baseada nela. Só isso. É simples assim. We try to make it so complicated sometimes, but the more simple you make the gospel, the more reality you'll have. When you just get real simple with it, God said so, that settles it, that's all. And just believe it, go ahead. Nós tentamos tornar isso tão complicado às vezes, mas quanto mais simples você tornar o Evangelho, mais realidade você terá quando o tornar bem simples. Deus disse que sim. Assunto encerrado. É só isso. E somente creia, continue. When Jesus said, "No man eateth from thee," while the leaves are just as pretty and bright as they ever was, the bark looked the same, but way down beneath the ground in those roots, the life began to dwindle away. Quando Jesus disse, nunca mais coma alguém de ti, ora, as folhas estavam simplesmente tão belas e brilhantes como sempre foram. A casca parecia igual, mas lá embaixo, debaixo do solo, naquelas raízes, a vida começou a se desvanecer. So is it upon a cancer, upon any kind of disease that you might want to think. When you can accept God's word, way down deep in the roots, the cancer may be there. Your hand may be just as stiff. That don't have anything to do with divine healing. It's if thou canst believe. See? Way down somewhere, it's already gone to work. Assim é com o câncer, com qualquer tipo de doença que você queira imaginar. Quando você pode aceitar a palavra de Deus bem lá embaixo nas raízes, o câncer pode estar lá, sua mão pode estar simplesmente tão enrijecida. Isso não tem nada a ver com cura divina. Se tu podes crer. Está vendo? Bem lá embaixo, em algum lugar, já começou a funcionar. Jesus said, if you say to this mountain,
Be moved and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass. You can have what you've said. Jesus disse, se disser a este monte, move-te, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que disse acontecerá, o que disser será feito. Isn't that lovely? Who'd that come from? The Son of God, whose words, heavens and earth, will pass away. But his words won't. Isso não é belo? De quem viria isso? O Filho de Deus, cujas palavras, céus e terra passarão, mas suas palavras não passarão. Now, the only way that you can do that, you've got to have the right objective and the right motive. Now, if I went out here and said, I'll show you I can move this mountain, be moved, mountain, it would never move. Certainly not. No matter what I had, it's got to be first, you've got to find the will of God. Agora, a única maneira pela qual você pode fazer isso, você tem que ter o objetivo correto e o motivo correto. Agora, se eu saísse aqui e dissesse, vou lhe mostrar que posso mover este monte. Move-te, monte. Jamais se moveria. Certamente que não. Não importa o que eu tivesse, tem que ser... Primeiro, você tem que encontrar a vontade de Deus. That's the reason usually in the prayer lines I get the very hardest is because it's something that's went through lines and so forth, and that's where you get it back. Essa é a razão. Geralmente nas filas de oração que eu pego o mais difícil é porque é algo que já passou por filas e assim por diante, e é aí que volta. But see, if you've got unconfessed sin, did you ever notice on a case before I asked the evil spirit to leave? I watched that case real sure to be certain that there's nothing in that life that would hinder anything. See? Because remember, on these gifts you can get in trouble with them. Mas veja, se você tem pecado não confessado, já notou em certos casos antes de eu ordenar ao espírito maligno para sair? Eu observo aquele caso bem de perto para me certificar de que não há nada naquela vida que impediria qualquer coisa, veja. Porque lembre-se, quanto a esses dons, você poderia meter-se em apuros com eles. God, you remember one time, made a prophet out of a man, Moses, and told him to go down and speak to the rock, and the prophet was all excited and went out and smote the rock. Deus, vocês se lembram, certa vez, deu a um profeta, fez de um homem um profeta, Moisés, e disse a ele para descer, falar com a rocha. E o profeta estava todo impaciente, e saiu e feriu a rocha. Speaking of the weakness of Christ, that he'd have to die the second time or be smitten the second time, he had power to bring it, but it wasn't the will of God. Falando da fraqueza de Cristo, que ele teria que morrer a segunda vez ou ser ferido a segunda vez. Ele tinha poder para trazê-la, mas não era a vontade de Deus. I never could believe it was God's will for Elijah to go around because them children was teasing him about being bald-headed. I don't think he should have did that, but he was a prophet, was angered, and he put a curse on those children. And 2 she-bears killed 42 little innocent children. But I don't believe he should have done that. Eu nunca pude crer que era a vontade de Deus que Elias voltasse, porque as crianças o estavam importunando pelo fato de ser calvo. Não acho que ele deveria ter feito aquilo, mas ele era um profeta e ele estava irado e ele pôs uma maldição sobre aquelas crianças e 2 ursas mataram 42 criancinhas inocentes, está vendo? Mas eu não creio que ele deveria ter feito aquilo. And God, I believe today, before he puts his church in power, he tries his church to see what it will do. É isso somente nós, Deus, eu creio que hoje, antes que ele coloque sua igreja no poder, ele prova sua igreja para ver o que ela fará. Next time, maybe the Lord willing, when I come back, we have time to dwell on something like that, on something that's fixing to happen. And then we'll know more about it then. But if you'll just speak the word, say, Lord, I believe it. Don't doubt. Mean it in your heart. Nós, a próxima vez, talvez, se o Senhor permitir, quando eu regressar, teremos tempo para aprofundar em algo assim, em algo que está para acontecer, e então saberemos mais sobre isso, então. Mas
Se você simplesmente falar a palavra, disser, Senhor, eu creio, não duvide, diga-o de coração. Now, say for instance, I was in a valley, and I'm preaching to millions of people, but just across the mountain there is a group of people of 100, and they're dying without knowing Christ. Agora, digamos, por exemplo, que eu estivesse em um vale e eu não estivesse pregando a 1 milhão de pessoas, mas logo depois da montanha ali houvesse um grupo de 100 pessoas e elas estão morrendo sem conhecer a Cristo. Well, I've got 1 million here to preach to, but yet something in my heart's telling me get across to those people, get to them. They're perishing. I don't want to go myself, but yet there's something in me. See, that's God then, moving. See what the objective is. See what the motive is of going. Not for self. Bem, eu tenho aqui 1 milhão para quem pregar. No entanto, algo em meu coração está me dizendo, alcance aquelas pessoas, vá até elas. Elas estão perecendo. Eu mesmo não quero ir, mas ainda assim há algo em mim. Está vendo? Isso é Deus, então, movendo-se. Veja qual é o objetivo. Veja qual é o motivo de ir. Não para auto... Now, if I say, well, if my objective is right to get over there, but then I get up there and there's a big mountain. I say, you know, if I get over that mountain and save all those 100 people, someday they'll have a statue there. Brother Branham, the great missionary. Now, my motive's not right. The mountain won't fall. No, sir. Agora, se eu disser, bem, se meu objetivo está correto de ir até lá, mas então me levanto e surge uma grande montanha, digo, sabe, se eu passar essa montanha e salvar todas aquelas 100 pessoas, algum dia eles porão uma estátua ali. Irmão Branham, o grande missionário. Agora, meu motivo não está certo. A montanha não cairá, não, senhor. But when my motive and objective is right, and God in my heart is leading me, and I can't get over the mountain, around the mountain, under the mountain, I'd say, mountain, move. Mas quando meu motivo e objetivo estão corretos, e Deus em meu coração está me guiando, e não consigo atravessar a montanha, dar a volta na montanha, passar por baixo da montanha, eu diria, montanha, move-te. Maybe when I say that, no more than I say it with that kind of a right spirit, led of the Holy Spirit in the will of God, there might not be but one little spoonful of that mountain drop down, but it's on its road. Talvez, quando eu dissesse isso, e logo que dissesse com esse tipo de espírito correto, guiado pelo Espírito Santo, na vontade de Deus, poderia ser que não houvesse uma colherzinha daquela montanha que caísse, mas estaria para acontecer. The next day there may be 2 pounds fall. The next day, 1/4 of a ton. And maybe in a month, 5 tons drops in. What of it? May not even see it yet, but she's moving on its road. I'll stay right there and watch the thing be done because God said so, and that just settles it. No próximo dia, pode ser que caísse cerca de 2 libras. No próximo dia, 1/4 de 1 tonelada. E talvez, em um mês, 5 toneladas caíssem. E daí... Talvez ainda não visse, mas está se movendo para cair. Eu ficarei no mesmo lugar e assistirei isso ser feito porque Deus o disse, e isso encerra o assunto. Can you think that about your mother there tonight? All right, if you'll think it, she'll get well. All right, that's if you just believe it. Just speak the word and stay with it. See? Just believe it. Hang on to it. It's eternal life. Pode você pensar assim da sua mãe lá esta noite? Muito bem, se você o fizer, ela ficará bem. Isso mesmo. Isso é se você crer. Somente fale a palavra e fique com isso. Está vendo? Somente creia. Agarre-se a isso. Isso é vida eterna. Now, tomorrow afternoon, I told Billy tonight just to omit the prayer cards, and I want to speak. I'm confessing in truth. I've been going since January, overseas and back in Phoenix, right home, back, and all completely that discernment that I am so weak I hardly know where I'm standing at times. It just about got me whipped out. Agora, amanhã à tarde, eu disse a Billy esta noite para deixar de fora os cartões de oração, e eu pretendia falar.
Estou confessando a verdade. Tenho viajado desde janeiro para o exterior e de volta, em Phoenix, para casa e de volta. E tudo completamente esse discernimento, até estar tão fraco que mal sei onde estou às vezes. Deixou-me praticamente esgotado. Now, I have to leave, and you brethren invited me to stay over for some more days. How I appreciate that. I certainly think that this is a wonderful bunch of ministers here. Wish we could have had a little more time for fellowship. E então eu tenho que partir, e vocês, irmãos, me convidaram para ficar por mais alguns dias. Como agradeço por isso. Eu certamente penso que este é um maravilhoso grupo de ministros aqui. Queria que pudéssemos ter tido um pouquinho mais de tempo para o companheirismo. If the Lord willing, I'll be back sometime. Nothing else, just go from one church to the other and wind around through the city and visit you all. I'll be glad to do that. Anything that I could do to help the kingdom of God. That is, if you'd want me to do it. And to come back sometime and join up with us and have a nice, good meeting somewhere. Se o Senhor permitir, eu voltarei algum dia. Nada mais, simplesmente ir de uma igreja a outra e percorrer a cidade e visitá-los a todos. Será um prazer fazer isso. Qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar o reino de Deus. Isto é, se vocês quiserem que eu o faça. E voltar algum dia e nos ajuntarmos e termos uma agradável, boa reunião em algum lugar. And remember, brethren, I'll be praying for you. That's one thing, sure. And I want you all to pray for me, all of you. And now, tomorrow morning is a church services, all these different fine churches around the city. E lembrem-se, irmãos, estarei orando por vocês, isto é certo. E quero que todos vocês orem por mim, todos vocês. E agora eu estou, amanhã de manhã, há cultos em todas estas diferentes, excelentes igrejas por toda a cidade. Now, some of the groups from Jeffersonville is here. Some of my friends, one of my trustees of the church is here, Brother Fred Stockman. I've never been able to see him in the meeting, and many other my friends from up there at Jeffersonville, my secretary there, and all is here somewhere in the meeting. I haven't seen them yet. Agora, alguns dos grupos de Jeffersonville estão aqui. Alguns de meus amigos, um de meus administradores da igreja está aqui, o irmão Fred Sothman. Ainda não pude vê-lo na reunião. E o irmão, muitos outros de meus amigos de lá de Jeffersonville, meu secretário lá e todos estão aqui, em algum lugar na reunião. Ainda não os vi. And brethren, there's some fine churches here in this city, and all the rest of you visitors, find one of them and go to these churches tomorrow. They'll do you good, I'm sure. Irmãos, há algumas excelentes igrejas aqui nesta cidade. E todo o restante de vocês, visitantes, encontre uma delas e vá a estas igrejas amanhã. Elas lhes farão bem, tenho certeza. There are brethren who believe in this kind of a ministry. That's the reason you're here sitting on the platform and down in the places here, because they believe in it. And I appreciate those men. Eles são irmãos que creem neste tipo de ministério. Essa é a razão pela qual eles estão sentados na plataforma aqui e embaixo nos lugares aqui, porque eles creem nisto. E fico grato a esses homens. Lord bless this full gospel businessman's chapter here who sponsored this meeting, or I believe that was right, sponsored the meeting. O Senhor abençoe esta subdivisão dos homens de negócio do Evangelho completo aqui, que patrocinou esta reunião. Creio que é isso, que patrocinou a reunião. I go a lot of their sponsors because in there, we oughtn't to be this way, but many times, brethren, that's a little bitty difference. It's like a man believe a little something, another little something. It kind of makes a little friction and old sores some way back. Eu vou a bastante de seus patrocinadores, porque ali não deveríamos ser desta maneira, mas muitas vezes irmãos deixam pequeninas diferenças, como um homem que creia um pouquinho em algo, um outro um pouquinho de algo,
De certo modo, cria um pouco de atrito e velhas feridas de tempos passados. It ought to be healed up by this time, but and if I get the full gospel businessman, then that kind of helps bind it up, and we get together and we have real fellowship together. Just real good times, and we appreciate that. God bless that chapter. I believe the Lord raised it up for a purpose. Deveria estar cicatrizado a esta altura, mas se você ou se eu participo com os homens de negócio do Evangelho completo, então isso, de certo modo, ajuda a unir. E nos reunimos e temos verdadeiro companheirismo. De fato, aproveitamos muito e apreciamos isso. Deus abençoe esta subdivisão. Creio que o Senhor a levantou com um propósito. Now, and I had the grand privilege of seeing Brother Oral Roberts' place the other day, and such a mammoth place, such a beautiful thing. It's a memorial to Pentecost. Agora, e então tive o grande privilégio de ver a igreja do irmão Oral Roberts o outro dia. E que coisa! É um lugar tão enorme, uma coisa tão linda. É um memorial ao Pentecostes. Then I went over to Brother Tommy Osborne's, another wonderful place, wonderful man of God, who Brother Tommy and I are just close, and Brother Oral too, just real close brothers, and we love one another and trying our best to work everything that we can for the good of the people in the kingdom of God. E então fui à igreja do irmão Tommy Osborne, outro lugar maravilhoso, um maravilhoso homem de Deus que o irmão Tommy e eu somos bem próximos, e o irmão Oral também, irmãos bem chegados, e amamos uns aos outros e procuramos fazer o melhor para empregar tudo o que podemos para o bem das pessoas no reino de Deus. So I certainly appreciate those men being here in this city. Among the rest of these fine men, you sheep have got wonderful shepherds. I'll say it like that. May the Lord continue to be with you all, is my prayer. Deste modo, eu certamente fico agradecido por estes homens estarem aqui nesta cidade entre o restante destes excelentes homens que vocês têm. Vocês, ovelhas, têm pastores maravilhosos. Eu direi assim, que o Senhor continue com todos vocês. É minha oração. And now tomorrow afternoon, what time does the service start, brother? 2:30. Let's say 1 or 1:30 you ought to be here so you won't interrupt with the rest of the services. E agora, amanhã à tarde, que horas começa o culto, irmãos? 2:30. Digamos que uma ou 1:30 vocês devem estar aqui, de modo que eles não interrompam o restante dos cultos. Now, if the boys hasn't already told you, tonight they have some books, pictures and so forth, and tapes and records of the meetings, and they sell them, but we will not let them sell them on the Sabbath tomorrow. Agora, se os rapazes ainda não disseram a vocês, esta noite eles têm alguns livros, fotos e coisas assim, e fitas e discos e das reuniões, e eles os vendem. Mas não permitiremos que eles os vendam no sábado, amanhã. No books or nothing to be sold tomorrow. So we never permitted that. Although many said you're awful wrong, and old Daddy Bosworth used to tell me, "Oh, Brother Branham, you're wrong there," but that's the way I feel. See, and I feel if you want one, to give you one, but we can't sell on the Sabbath, no. And so. Nenhum livro ou coisa alguma será vendida amanhã. Assim, nós jamais permitimos isso. Embora muitos digam, você está completamente enganado. E o velho pai Bosworth costumava me dizer, oh, irmão Branham, você está errado nisso, mas é assim que me sinto, está vendo? E eu sinto. Se você quer um, eles lhe darão um. Mas não podemos vender no sábado. Não, só isso. If I believe that, I got to live it. I got to live with myself, you see. I got to live with my convictions, and so, or you can send home up the house, up the place, and get it. Se eu creio nisso, tenho que viver isso. Somente tenho que viver para mim mesmo, está vendo? E eu tenho que viver de acordo com minhas convicções e assim. Ou você pode enviar para casa e até em casa, lá em cima, e retirá-lo. Now tonight, let's just forget that
that there's any work to be done or anything else or the toils of the day, let's just lay aside everything and look into the Word for a few minutes and see what God would speak to us through His Word. And may I pray that God will just give us an extremely great blessing tonight. Agora, esta noite, vamos todos simplesmente esquecer isso, que há qualquer trabalho a fazer ou qualquer outra coisa, ou as labutas do dia. Vamos simplesmente pôr tudo de lado e olhar para a palavra por alguns minutos e ver o que Deus nos fala através de sua palavra. E é minha oração que Deus somente nos dê uma excelente e maravilhosa bênção esta noite. Jean, could you kidnap her for me? Could you kidnap that little girl for me? Isn't she a pretty little thing? Would you like to go home with me and play with my little Sarah about this high? Oh, you would? I'd like for you to. She's just about your size, and she's Daddy's little girl. Jean, você poderia sequestrá-la para mim? Você poderia sequestrar essa garotinha para mim? Ela não é uma coisinha linda? Você gostaria de ir para casa comigo e brincar com minha pequena Sarah, mais ou menos desta altura? Gostaria? Eu gostaria que você fosse. Ela é mais ou menos do seu tamanho e ela é a filhinha do papai. I bet you love your daddy too, don't you? Mommy, oh, sure you do. The prettiest little girl I'm sitting here looking at, little eyes look like two burnt holes in a blanket and little brown hair. I just love little children. I got two little girls at home. One of them is Rebecca and the other one is Sarah. Eu garanto que você ama seu papai também, não ama? A mamãe? Certamente que sim. A garotinha mais linda que estou vendo daqui, pequenos olhinhos que se parecem com 2 furos queimados em um cobertor e cabelinho castanho. Eu adoro criancinhas. Eu tenho 2 garotinhas em casa. Uma delas é Rebecca e a outra é Sarah. Here some time ago, I was away. They're both Daddy's little girls. And I love them, and as soon as they get in, I got to give them a piggyback. Aqui, há algum tempo atrás, eu estava fora. Ambas são as filhinhas do papai, você sabe. Eu as amo, e assim que elas chegam, eu tenho que carregá-las nas costas e... Only Becky's getting too big for it. She's as big as I am. She'd break my back now. But she's still Daddy's little girl anyhow. And now about another year, we want to get her in Bible school somewhere away from the public school. Só que Rebecca já está ficando muito grande para isso. Ela está quase do meu tamanho. Ela quebraria minhas costas. Agora ela está... Mas ela ainda é filhinha do papai, de qualquer modo. E agora, mais ou menos daqui a 1 ano, queremos colocá-la em uma escola evangélica, em algum lugar, fora da escola pública. And then they was waiting up for Daddy, to come home. I've been out in the meeting, and tomorrow night they'll be waiting until midnight for me to try to get in. E então, elas estavam esperando pelo papai, vocês sabem, voltar para casa. Eu tinha estado nas reuniões e amanhã à noite elas estarão esperando até meia-noite eu tentar chegar. And so I got in real early in the morning, around 3 or 4 o'clock, and Mother come to the door and let me in, and I was so tired and weary. E assim, eu cheguei bem de madrugada, bem cedo, por volta das 3 ou 4 da madrugada. E sua mãe veio abrir a porta para eu entrar. E eu estava tão cansado e esgotado, Here on the platform, when the anointed, it feels fine. But when that once leaves you, that's where you get in trouble. How many ever knew that? Why, sure it is. Aqui na plataforma, quando o ungido está bem, mas uma vez que isso deixa você, é aí quando pode ter problemas. Quantos sabem disso? Ora, certamente é. Look, Elijah went up on the mountain and called fire out of heaven, called rain out of heaven, and then when the Spirit left him, he wandered in the wilderness 40 days, and God found him pulled back in a cave somewhere. Veja, Elias subiu a montanha e chamou fogo dos céus, chamou chuva dos céus, e então, quando o Espírito o deixou, ele vagou pelo deserto 40 dias, e Deus o encontrou escondido em uma caverna em algum lugar. Jonah, he went out and stayed alive in the belly of a whale for 3 days and nights,
was spit out upon the bank and went around preaching. The whole city repented and come to God. And when the anointing left him, he went up on top of the hill and asked God to take his life. See? Jonas, ele desceu e permaneceu vivo no ventre de uma baleia por 3 dias e noites. Foi lançado fora na margem e saiu pregando por toda parte. A cidade inteira se arrependeu e veio para Deus. E quando a unção o deixou, ele subiu no alto do monte e pediu para Deus tirar sua vida. Está vendo? I stand by the side of William Capper's grave not long ago that wrote that famous hymn that we use at our communion service. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins where sinners plunge beneath the flood. Eu estive ao lado do túmulo de William Cowper, não muito tempo atrás, que escreveu aquele famoso hino que usamos em nosso culto de comunhão. Há uma fonte cheia de sangue, vertido das veias de Emmanuel, onde os pecadores mergulharam sob o fluxo. Then power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan.